Olá, meus amigos! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E nada como a vida de uma pessoa especial no vídeo de hoje para vocês apreciarem aí de casa, enquanto todos nós esperamos essa terrível pandemia passar. Não é mesmo? Hoje eu vou contar a história de Robert Nesta Marley, o homem que ficou conhecido no mundo inteiro como Bob Marley, o rei do reggae. Nascido na cidade de St. Anne, zona rural do norte da Jamaica, Robert era filho de um militar inglês e de uma jovem jamaicana. Na data do seu nascimento, 6 de fevereiro de 1945, a Jamaica ainda era uma colônia britânica, o que explica não só o porquê de seu pai estar naquele país, mas também o porquê da língua oficial da Jamaica ser o inglês. Se o pequeno Bob já passava por um certo preconceito com as outras crianças e pessoas da sua comunidade por ser mulato, a diferença de idade de seus pais também era algo muito comentado na cidade em que morava. A sua mãe tinha 18 anos quando o teve e seu pai 50. O pai de Bob Marley já tinha problemas de saúde quando seu filho nasceu. Além disso, ele não abandonou Celela Booker, mãe de Bob e sua esposa, ajudando na criação do filho, tanto financeiramente como estando presente no crescimento do rapaz. Porém, quando Robert tinha apenas 10 anos de idade, seu pai morreu, o que impactou diretamente na economia da família. Tiveram que se mudar para a capital da Jamaica, Kingston. Lá, acharam sua casa em uma periferia da cidade, Trenchtown, um lugar pobre. Porém, seria importantíssimo para o futuro rei do reggae morar naquele local. Primeiro, mesmo sendo um local pobre, na época, aquela periferia passava por um momento de efervescência cultural e várias músicas compostas por Bob, inspiradas não só naquele local, mas também por ele e pelas pessoas que moravam lá, foram grandes hits na carreira do cantor. Antes dessa mudança de cidade, ainda quando Bob tinha uma situação de vida mais confortável, ele fazia aulas de música junto com a escola normal. Mais ou menos na época da morte de seu pai, Robert decide então abandonar os estudos normais e se dedicar apenas à música. Aprendeu a tocar violão e guitarra bem cedo, porém era difícil encontrar bons professores e até mesmo material de ensino naquele lugar e época. E por isso, Bob Marley não era conhecido como um bom músico. Isso não seria um problema para ele, já que, até o início da sua carreira, o que chamou a atenção das pessoas foram as mesmas coisas que o colocaram na posição de ídolo mundial. Sua voz, sua incrível capacidade de escrever lindas letras e o seu carisma. Em 1962, quando tinha apenas 16 anos, Bob grava sua primeira música. A gravação rodou entre os músicos do local, o que acabou juntando Bob Marley a 2 outros importantes nomes como Bob, Peter Tosh e Bunny Wailer. Além dos 2, outros excelentes músicos começaram a se juntar ao grupo, que viria a ser conhecido futuramente como The Wailers. Em 1964, quando tinha 18 anos, o ingrediente final da mistura, que seria o estrondoso sucesso de Bob Marley, aconteceria. O futuro rei do reggae se converte ao Rastafari, religião criada por escravos da Jamaica na década de 20. A influência religiosa foi a principal inspiração para as letras de Robert ou Bob, como você preferir chamar. Além das menções a Já, o messias da religião, o vegetarianismo, a não ingestão de álcool e outras características do culto foram importantes para a imagem de Bob Marley. Os dreads, por exemplo, que para os Rastafaris é um modo de seguir a Bíblia, especificamente uma parte do Velho Testamento, e por isso nunca cortam seus cabelos. Outro ponto mais polêmico é a maconha. É fácil achar uma foto de Bob Marley fumando alguns cigarros nada humildes da droga. A erva é usada por Rastafaris em rituais religiosos e, geralmente, antes do uso, é feita uma oração. Não podemos afirmar que o uso da erva por Bob Marley foi sempre religioso. Porém, para os Rastafaris, não existe nada de errado no consumo da maconha. Pois bem, em 1964, além de se converter ao rastafarianismo, Bob Marley, junto com seus amigos Peter Tosh e Bunny Wailer, emplacaram o primeiro hit nas rádios jamaicanas. O sucesso inicial foi atrasado devido às dificuldades financeiras que Bob passou no período.
No mesmo ano, já casado com sua companheira de vida Rita Anderson, ou como seria conhecida Rita Marley, ele se muda para os Estados Unidos, buscando ter uma vida econômica melhor, mas acaba ficando lá apenas 8 meses. Em 1966, já de volta à Jamaica, finalmente monta a primeira versão da banda Wailers, ainda unido com seus amigos. No final da década, o grupo já seria um sucesso nacional, porém, sem conseguir emplacar um grande hit fora da Jamaica. Duas coisas ainda não haviam se consolidado perfeitamente para o grupo. Primeiro, no começo, os Wailers não eram bem um grupo de reggae, que também não era um ritmo propriamente construído. Naquela época, eles ainda tentavam um estilo um pouco boy band daqueles tempos. Já o segundo fator é um pouco mais operacional, o dinheiro. Eles não conseguem investir em publicidade e nem fazer uma gravação de alguma música que ficasse com uma qualidade decente. Enquanto o estilo musical foi lentamente se transformando naquilo que o mundo inteiro conheceu como reggae, a parte do dinheiro sofreu uma reviravolta quando o grupo conheceu Chris Blackwell, dono da gravadora Island Records. Isso foi no começo da década de 70. Bob convenceu Chris a financiar a banda e então, finalmente, no dia 13 de abril de 1973, é lançado o álbum Catch a Fire, que embora tenha sido um bom lançamento no país americano e na Europa, fica abaixo do esperado, principalmente em vendas. Mas apenas um ano depois, em 1974, aconteceu o último empurrãozinho necessário para a carreira dos The Wailers. O icônico guitarrista e cantor britânico Eric Clapton escutou o álbum e ficou fascinado com a música I Shot the Sheriff, fazendo ele mesmo uma versão dela. A música não só colocou Clapton de volta às paradas de sucesso, como também alavancou a imagem de Bob Marley e os The Wailers. Nos próximos anos, vários discos de sucesso foram lançados pelo grupo. São muitos os hits e álbuns de sucesso da banda, imortalizados no coração de fãs do mundo inteiro. Bob Marley e The Wailers rodaram o mundo, mas todo esse trajeto não aconteceu sem algumas histórias no caminho. Primeiro, ao longo do percurso, por motivos comerciais, a banda que se chamava The Wailers virou Bob Marley e The Wailers. Isso desagradou Peter Tosh, amigo de Bob e vocalista do grupo, que abandonou a banda e foi seguir carreira solo. Bunny Wailer também deixou o grupo, mas por não gostar de fazer as viagens para os shows. O jeito político de Bob também causou problemas para eles. Suas letras, inicialmente e principalmente na Europa, ficaram famosas por pedirem paz e o fim de conflitos, principalmente na África. Ele também apoiava publicamente políticos que gostava, o que resultou em um atentado contra sua vida em 1976, quando bandidos atiraram em sua residência na Jamaica. Na sua vida pessoal, outro fato curioso e talvez muito conhecido pelas pessoas era como Bob Marley era mulherengo. Ele se casou com Rita Anderson em 1966, mas se relacionou com várias mulheres durante toda a sua vida. Rita tinha ciência dos casos e conta abertamente o que acontecia na vida do casal. Ela mesma chegou a ter um filho fora do casamento, embora Bob fez simplesmente, no total, 11 filhos com 7 mulheres diferentes. Vários desses filhos foram cuidados pela própria Rita. Outro fato curioso contado na biografia da ex-esposa de Bob Marley era sobre as brigas que eles tinham, principalmente quando ainda eram dois pobres jovens morando juntos nas periferias de Kingston. As brigas chegavam até as vias de fatos, com os dois trocando socos e tapas. Outro fato curioso de Bob Marley, e este seria crucial para sua própria morte, é a sua paixão pelo futebol. Robert nunca tocou no Brasil, porém deu uma passadinha aqui, e existem fotos do evento em que ele jogou uma pelada com alguns famosos da música brasileira como Chico Buarque. Isso aconteceu em 1980, quando ele já era um grande popstar mundial. E Maurício, como essa paixão do artista o levou à morte? Bem, durante uma partida de futebol, Bob Marley acabou tendo uma pequena ferida no dedão do seu pé direito. Ele não ligou muito para o machucado, não cuidando muito bem dele. Passado algum tempo, o tal ferimento infeccionou. Nesse momento, a religião de Bob também entrou em cena, mas não da melhor maneira. Para tratar a infecção no caso,
A melhor solução seria amputar o dedão, o que não era permitido pelo rastafarianismo. Assim, ele relutou em fazer a remoção do membro e a infecção se espalhou em forma de câncer por todo o corpo de Bob Marley. Muito tempo depois, ele até chegou a se converter ao cristianismo e amputou o dedo, que era a origem da doença. Porém, foi tarde demais. No dia 11 de maio de 1981, com 36 anos, Bob Marley partia desse mundo, deixando milhares de fãs entristecidos por toda parte. Até hoje, suas canções são cantadas por milhões de pessoas. O ritmo tranquilo do reggae foi popularizado pela sua própria imagem, deixando um legado artístico e social que, com certeza, será lembrado para sempre na história. E então, gostaram do vídeo de hoje? Diz pra gente qual a sua música preferida do Rei do Reggae. Eu fico por aqui, mas não antes de desejar para todos vocês que fiquem com o amor de Jah. Até a próxima e, como diria Bob Marley, Roots, Rock e Reggae.